Olá, tudo bem? Meu nome é Hélio Honda e vamos para a aula de a importância de utilizar fluxo de caixa. Bom, qual que é a importância de utilizar fluxo de caixa? Hoje, todo mundo sabe que quanto mais controle você tiver da sua empresa, e esse controle é controle financeiro, você saberá que a sua empresa sobreviverá por anos e anos. Por quê? Porque você vai saber controlar o dinheiro que está entrando e saindo da sua empresa. Então, a importância de se utilizar o fluxo de caixa está direcionadamente ligado a você saber o que é cada item que você vai lançar nesse seu fluxo de caixa. Porém, lançar é fácil, o difícil é saber o que você vai lançar. E quando nós falamos de fluxo de caixa, nós devemos saber alguns itens básicos da contabilidade que nós veremos agora. É uma visão geral do que é cada item. Vamos lá. Nós temos o quê? Ativo e passivo e patrimônio líquido. O ativo nada mais é do que os bens e direito. E o passivo é tudo aquilo que você tem obrigação a pagar. O ativo ele se divide em caixa e ativo circulante. O caixa é o dinheiro físico da sua empresa, que nem sempre é físico porque está dentro do banco. E ativo circulante é tudo aquilo que já foi investido para que a sua empresa possa prosseguir. Ou seja, maquinário, essas coisas que você tem dentro da sua empresa. Ativos não circulante. Quando nós falamos de ativo não circulante, é tudo aquilo que você tem dentro dessa empresa, só que é de longo prazo, ou seja, são maquinários que você comprou e que está dentro da sua empresa e você tem que manter ela por um determinado período dentro da sua empresa para que a sua empresa consiga produzir algo. Então, esses são os ativos não circulantes. Passivos circulantes são todas as contas a pagar de até 12 meses, até 1 ano. Passivos não circulantes é tudo que está acima de 1 ano. Exemplo, empréstimo bancário e financiamentos. E nós temos o patrimônio líquido, que nada mais é do que aquele dinheiro que os sócios ou o diretor ou os investidores injetaram dentro da empresa. Para quê? Para que a empresa fosse aberta. Todo o ativo e o passivo ele tem que dar um valor total igual no final. Ou seja, como que é isso? Você vai somar todo o ativo, caixa, ativos circulantes e ativos não circulantes, vai dar um total. Você vai ter todo passivo, passivo não circulante, passivos circulantes e patrimônio líquido. Ele vai dar um total. Esse total do lado direito e o total do lado esquerdo ele vai ter que bater, ele tem que ser igual. Se ele não bater, é porque o seu balanço está errado. O item que você lançou lá está errado. Tá ok? Essa é a visão geral e mais básica da contabilidade. E aí o que acontece? O caixa, aqui nós temos uma formulinha para você ver a mutação do caixa, ou seja, a oscilação do caixa. Caixa mais ativo circulante, mais ativo não circulante igual patrimônio líquido, mais o passivo circulante, mais o patrimônio do passivo não circulante. Ou seja, aquilo que eu falei, o lado esquerdo e o lado direito tem que ser igual. E aí nós temos a outra variação. Caixa igual patrimônio líquido mais o passivo circulante mais o passivo não circulante menos o ativo circulante menos o ativo não circulante. Então, a variação do caixa é igual a variação do patrimônio líquido, que é o lucro líquido menos dividendos mais o aumento do capital, mais a variação do patrimônio do passivo circulante, mais a variação do passivo não circulante, menos a variação do ativo circulante, menos a variação do ativo não circulante. Aí vocês vão falar, esse japonês está louco. Parece difícil, mas não é. Por quê? Porque aqui está de uma visão geral. Se você se aprofundar em estudar essa parte da contabilidade, ele fica muito fácil. Por quê? Porque são números, e números são itens exatos. Então, ou vai bater ou não vai. Se não bater, é porque está errado. E você não pode ajustar esse cálculo por conta própria. Por quê? Se você fizer isso e pegarem
que você fez isso, você pode ser demitido por justa causa. Por quê? Primeiro que você mentiu. Você fez um ajuste lá por livre e espontânea vontade. E segundo que isso não pode ser feito de forma alguma. Por quê? Porque isso é um crime. E principalmente se a empresa for de capital aberta, se você fizer isso, quem assinou esse balanço, quem assinou qualquer informação contábil, ela pode ser até presa. Então tem que tomar muito cuidado em cima disso, tá ok? E vamos agora a uma dúvida. O valor do ativo sempre tem que ser igual ao do passivo? Que dúvida muito boa. Por que é boa? Porque eu já vi, infelizmente, em alguns locais, que a pessoa fez um balanço e o ativo não batia com o passivo. Ou seja, como que é bater? Tem que ser igual. Exemplo, você somou tudo, o ativo, caixa, ativo circulante, ativo não circulante. Deu 50 mil aqui desse lado, do lado esquerdo. Aí você tem o passivo não circulante, passivo circulante, patrimônio líquido. E deu 49.990. Tá errado. Os dois números dos dois lados, ele tem que bater. Ele tem que dar 50 mil também do lado direito. Se não der 50 mil, algum lançamento ou alguma informação ficou de fora. Você precisa fazer com que esse item bata. Caso não bata, é porque você errou. E você tem que assumir o erro e ir atrás para ver aonde você lançou errado. Porque aí, a partir do momento que bateu os dois lados, é porque está certo. Tá ok? Vamos lá. E aí nós temos a simplificação dessa estrutura toda. Como que é essa simplificação? Primeiro, tudo que for ativo circulante e passivo circulante, ou seja, tudo que aquilo que temos de até um ano, ou seja, contas a pagar e contas a receber até um ano, ele é o quê? Atividades operacionais. Recebimento de cliente, pagamentos de fornecedores, pagamento de salário, etc. É tudo aquilo que é pontual, ou seja, é do dia. Tudo que é ativo não circulante, ou seja, aquilo que está acima de 12 meses, é compra e venda de imobilizado, aplicações financeiras de longo prazo, compra e venda de investimentos. Ele é o quê? Atividade de investimentos. Por que é investimento? Investimento é aquilo que pode ser o quê? Ou até 3 meses, que é de curto prazo, ou até mesmo, ele pode ser até no máximo 12 meses. Aí você me fala assim, mas você não falou que era só até 3 meses? Sim, mas nós podemos prorrogar o prazo até 12 meses, dependendo da forma como você quer mostrar essa informação dentro do seu balanço. Tá ok? E aí nós temos o quê? Passivo não circulante e patrimônio líquido. Ele é o quê? Atividade de financiamento. Por quê? Porque são empréstimos, financiamentos obtidos, emissão de debêntures, aumento de capital em dinheiro. E o que é isso? É tudo aquilo que é de longo prazo. Existe uma carência de 12 meses, ou o pagamento ele ultrapassa 12 meses, o recebimento não, mas tudo que for de pagamento e patrimônio líquido, ele vai ser atividade de financiamento, ok? E o que é debênture? Debênture é um título de crédito de empréstimo. Ele existe uma regra, a regra quem faz é o emissor, e aí o detentor desse título de crédito ele tem alguns direitos em cima de quem tomou o dinheiro, tá ok? Bom, continuando, por fim nós temos aqui um cuidado. Empréstimo de curto prazo e atividade de financiamento. Impostos a pagar no longo prazo e atividade operacional. Por que é isso? Simples. Empréstimo de curto prazo, ele é de financiamento por quê? Porque por mais que ele seja de curto prazo e poderia ser de investimento, é um dinheiro que você está colocando dentro da sua empresa para outros fins. Então, geralmente, dependendo da forma como você for classificar isso, ele pode ser o quê? Para integralizar o seu capital. E aí o outro item é o quê? Impostos a pagar no longo prazo e atividade operacional. Por exemplo, eu deixei de pagar ICMS por um ano.
Aí veio a intimação que eu tenho que parcelar esses impostos, não sei o que, tal. Esse parcelamento ele vai aonde? Operacional. Por quê? Porque por mais que você tenha parcelado todos esses itens, parcelou em 24 meses os ICMS atrasados. O que vai acontecer? Esse ICMS ele vai ser pago em dia, no dia do vencimento. Então ele é operacional. Tá certo? Então agora vamos a uma curiosidade. A condição para que a empresa viva e ganhe dinheiro é ter recebimentos operacionais que superem os pagamentos operacionais. O administrador se depara com o dilema do risco e rentabilidade. Se por um lado ela precisa manter uma liquidez imediata essencial à manutenção das atividades, por outro lado, ele pode incorrer em riscos de custos de oportunidade. Então, o grande desafio para os administradores é buscar um volume adequado de caixa para a empresa, de forma a incorrer o mínimo possível em riscos. Ótima curiosidade. Bom, vamos lá, vamos continuar, pessoal. Bom, então nós temos aqui a forma de apresentação do DFC. Então, o primeiro item é fluxo de caixa das atividades operacionais. Você vai ter a entrada e saída do caixa provenientes das operações e eles podem ser demonstrados por dois métodos, direto e indireto. Então, tudo que for relacionado a atividades operacionais, que nada mais é do que aquilo que é do dia, aquilo que é feito naquele momento, ou seja, contas a pagar e receber que você está fazendo no dia, você pode fazer no método direto e indireto. Lembrando que o método indireto para os contadores é o mais fácil. Por quê? Porque ele vem do balanço patrimonial, depois do DRE e aí por fim você faz o seu fluxo de caixa, ok? E aí o fluxo de caixa de atividade de investimento, você vai ter a entrada e saída de caixa originadas dos investimentos em ativos de longo prazo. Ou seja, vai ser tudo aquilo que é de longo prazo, acima de 12 meses, aquilo que você fez e que você tem que pagar ou receber, ok? E aí nós temos o fluxo de caixa das atividades de financiamento, entrada e saída de caixa oriundos dos financiamentos da empresa. Isso é o que? Vocês lembram que financiamento é relacionado a tudo que você injeta dinheiro no capital da empresa. Então você vai ter todas as entradas e saídas de lá e você vai contabilizar esses valores. E aí como é que você sabe a variação líquida do caixa? Você vai ter o que? O saldo inicial do caixa, conforme o balanço inicial, e o saldo final do caixa conforme o balanço final. Tudo isso você vai ter que fazer um cálculo, e esse cálculo nós veremos na próxima aula, como se faz e tudo mais. Isso daqui é só uma forma de apresentação. Lembrando que, com certeza vocês devem estar com uma dúvida, que é relacionado à atividade de investimento. Eu sempre falei que a atividade de investimento tem que ser itens a curto prazo, porém, dependendo da forma como você fez a origem desse caixa relacionado à atividade de investimento, mesmo se for longo prazo, até mais ou menos uns 12 meses, você coloca como atividade de investimento. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.